Colossenses, começando aí pelo primeiro capítulo, diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneo à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Essa é a parte introdutória da carta, da carta de Paulo aos Colossenses. E nós chamamos de carta exatamente pelas características que ela nos apresenta, que é um autor, um remetente conhecido, um endereço de onde ele escreve, um destinatário também conhecido, o endereço, as saudações e o encerramento, Esses são os elementos que diferenciam a carta de uma epístola, Quando você compara com a carta de Hebreus ou 1 João, você vai perceber que tem diferença. Ali não é uma carta, mas é uma epístola, por faltar estas especificidades. Bom, falando um pouquinho sobre a cidade de Colossos, Colossos era uma pequena cidade, um distrito na verdade, que ficava no Vale do Lico, próximo às cidades de Éfeso, Hierápolis e Laodiceia, na Ásia Menor. Então, diferente de Éfeso, que era uma cidade importante, era a capital, era uma cidade grande, Colossos era um distrito. Juntamente com Hierápolis e Laodiceia, elas ficavam ali no vale do Lico, e pertencia à província da Ásia Menor. A pessoinha está caminhando, Começou hoje. Vamos lá. Tem que parar para registrar esse momento, Olha lá, andando. Tá registrado. Pois é, ele pegou na mão dela e saiu andando. Mas desde quando? Aparece aqui na TV. Então, vamos deixar ela à vontade e vamos voltar aqui, Pois é. E então essa pequena cidade tinha uma igreja, a igreja de Colossos. E essa igreja de Colossos, assim como a igreja de Laodiceia, a igreja de Hierápolis, não foram fundadas por Paulo. É interessante. No texto que nós lemos aí, tem algumas características que identificam esta igreja. Dá para vocês perceberem quem foi o fundador dessa igreja? Porque nas outras cartas, Paulo começa dizendo assim: olha, eu lembro de vocês, que nosso ingresso no vosso meio, quando estivemos aí, Paulo está dizendo, quando eu ouvi falar da fé de vocês, que vocês, foi bem instruído, por quem? Versículo 7. Epáfras.
Epáfras foi o fundador daquela igreja. E por que ele começa falando de Timóteo? Não, Paulo está em Roma, junto com Timóteo, está mandando a carta para Colossos, e ele está elogiando os cristãos de Colossos, porque eles estavam crescendo e produzindo frutos na sua fé, e isso estava se espalhando, desde o dia em que Paulo soube disso, e eles estavam sendo bem administrados, bem pastoreados. Ele fala, por Epáfras, que é o nosso conservo, ou seja, uma pessoa que nos ajuda, mas ao mesmo tempo ministro de vocês, que é o pastor de vocês. Então Epáfras foi o fundador da igreja de Colossos e era pastor. Epáfras estava em Roma nesta época que Paulo escreveu. Epáfras foi até Roma para pedir aconselhamento para Paulo sobre problemas que estavam acontecendo na igreja de Colossos. Porque assim como na igreja dos Gálatas, haviam mestres heréticos que estavam levando ou perturbando a fé dos cristãos de Colossos com doutrinas judaizantes, fazendo os cristãos de Colossos retrocederem à prática da lei, a observância das festas da lua nova, a guarda do sétimo dia, a circuncisão e outras coisas mais, para não dizer também até questões esotéricas, filosofias gregas. Então era uma miscelânea de heresias que estavam adentrando na igreja através desses mestres judaicos. E Epáfras vai até Roma se aconselhar com Paulo sobre como ele procederia com aquelas pessoas. E aí Paulo escreve essa carta, né, e manda, mas Epáfras ainda continua. Quem vai levar essa carta é Tíquico. Lá no capítulo 4, no verso 17, aliás, um pouquinho antes, né, capítulo 4, verso 7. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e alentar o vosso coração. Então ele escreve a carta, põe na mão de Tíquico, e Tíquico então leva esta carta para os crentes de Colossos. E Paulo vai fazer algumas outras recomendações acerca de Timóteo também, de Marcos, que estava nessa época em Roma com Paulo. Então, Tíquico, ele não apenas leva esta carta, mas ele leva a carta de Filemão também. Filemão acredita-se que ele morava em Laodiceia. Então ele vai levar a carta dos Laodicenses e a carta de Filemão. É interessante que nós não temos a carta de Laodiceia. E Paulo escreveu nessa época. Ele diz, olha, quando essa epístola for lida aí na igreja de vocês leem também na igreja de Laodiceia. E no mesmo tempo vocês leem a carta de Laodiceia na igreja dos Colossenses. Então essa carta também nós não temos. A não ser que alguém tenha sugerido que a carta de Filemão fosse a carta de Laodiceia. Mas a carta de Filemão é uma carta muito pessoal. É uma recomendação pessoal que Paulo faz para Filemão, que também era pastor naquela igreja ali, o que se reunia certamente na casa dele. Então esse foi o motivo pelo qual Paulo escreve essa carta, para combater as heresias que estavam perturbando a paz dos colossenses, conforme Epáfras lhe havia relatado. E as heresias, como eu já disse, era circuncisão, festa da lua nova, regulamentação de alimentos, não pode comer isso, não pode comer aquilo outro, coisas esotéricas, místicas, como culto aos anjos, idolatria de misticismo pagão, filosofia grega. Então a intenção de Paulo nessa carta fica clara e demonstrada, sobre a excelência da doutrina de Cristo. Então ele vai falar aqui para combater as heresias. Ele vai falar assim, Cristo é tudo e não precisa nada mais além de Cristo. Quem tem Cristo tem tudo. Então ele apresenta o cristianismo, a doutrina cristã, como o mais excelente conhecimento de Deus e sumamente suficiente para dar a todo pecador o perdão dos pecados, a redenção e a salvação eterna. Então é isso que Paulo vai dizer. E aí você pode perceber a diferença da carta de Filipenses. A carta de Filipenses, Paulo não combate heresia.
Paulo não trabalha com nenhum problema na casa dos filipenses. Ele sempre dá graças a Deus, elogia os filipenses, ele tem um coração agradecido pelas boas obras dos filipenses, né, que pertencia à Macedônia. Tem que lembrar que Filipos era na Macedônia e aqui Colosso é na Ásia Menor. São duas regiões diferentes, a Ásia Menor, que é a Turquia, e a Macedônia, que faz parte da Grécia, né? Então, é isso. Outra característica, não sei se vocês perceberam, que há nas cartas de Paulo, quando ele trata de três substantivos abstratos, né, que são importantes na nossa vida, né, aliás, fundamentais na nossa vida. Nós chamamos de tríade. Paulo sempre trabalha com essas três palavras. Você já percebeu, né? Qual que é? Fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor. Que ele fala em 1 carta de Coríntios, capítulo 3, né? 13, quando ele fala assim, que as coisas todas desaparecerão, mas três permaneceria: a fé, a esperança e o amor. Ele dizia, o principal dessa é o amor. Você vai pegar a carta dos Tessalonicenses e lá vai estar fé, esperança e amor. Ele fala da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança. E aqui, verso 4: quando ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, do amor que tendes com todos os santos, por causa da esperança. Então é uma tríade que é muito frequente nas cartas de Paulo, e você não consegue ver essa mesma tríade nas outras cartas de outros, né, de Pedro, João, Tiago, etc. Aqui na carta de Paulo sempre ele trabalha com essas três coisas: fé, esperança e amor. A estrutura dessa carta é bem simples, né? A carta que tem apenas 4 capítulos, sendo que o capítulo 4, em sua grande parte, é o encerramento. Ele trata de saudações finais, recomendações pessoais, mas o cerne da carta aos Colossenses é tratar de duas questões fundamentais da igreja: é a doutrina de Cristo aprendida, né? Sobre a doutrina de Cristo aprendida e a doutrina de Cristo praticada. E aqui o Paulo está dizendo, o conhecimento de Cristo e a prática do cristianismo. Essas duas coisas que ficam bem patentes aqui na carta aos Colossenses. Então, a primeira parte, nós vimos aí a introdução longa, bem diferente das outras. Se você pegar a carta aos Gálatas, a introdução é 2 versículos, o resto já é madeira, né? Ele já começa detonando os Gálatas. Aqui ele tem uma saudação longa, até porque ele não tinha muita intimidade com essa igreja. Ele recebeu o pastor da igreja lá em Roma, ele estava na sua prisão domiciliar em Roma no ano 60, quando ele escreveu essa carta, e ali ele tem esse relato vindo de Epáfras sobre a situação da igreja de Colossos. Então Paulo não tem muita intimidade, ele tem intimidade com Epáfras, que talvez fosse discípulo dele. E aí então ele faz essa série de recomendações tratando bem a igreja. É claro que Paulo conhece as pessoas daquela região, porque quando ele esteve em Éfeso, né, e Éfeso é uma cidade muito importante, ele morou 3 anos em Éfeso, e Éfeso era a capital da região, então ele conhecia todo aquele pessoal que morava em volta ali, pessoal que transitava, que ia em Éfeso, que certamente visitava Paulo, e talvez numa dessas visitas Epáfras tenha se tornado cristão e tornado então fundador, discípulo de Paulo, fundador da igreja de Colossos. Então essa introdução longa aí de 12 versículos é a primeira parte, né, quando ele fala da doutrina de Cristo. A segunda parte, ainda dentro da primeira parte, a subseção, é a superioridade de Cristo revelada no Evangelho. Aí no verso 13 ele diz, ele, falando de Cristo, ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção em Cristo, né? A remissão dos nossos pecados. Ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas visíveis no céu, sobre a terra, tanto as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Uma doutrina bem específica, bem sublime, da autoria da criação através de Jesus.
a mesma que João defende no Evangelho de João, né? Então ele diz aqui, olha, que nele todas as coisas foram criadas e por meio dele essas coisas foram criadas, de forma que ele tornou primogênito. Eu ousaria dizer que a palavra melhor que caberia aqui não era que é o primogênito da criação, ele é a fonte de toda a criação, porque as coisas foram criadas nele, né? Ele está dizendo, ó, verso 16, pois nele as coisas foram criadas, todas, as visíveis, as invisíveis, os anjos, tudo que existe foram criadas em Cristo, de forma que Cristo é a fonte da criação, né? Ele não é o primogênito da criação, porque senão ele seria a primeira criatura, mas ele é a fonte da criação. O apóstolo João vai dizer que a vida está nele, então tudo que vive, vive por causa de Cristo, ele é o doador da vida, e não é só a vida do cristão, é a vida de todos os seres vivos, incluindo aí tudo que foi criado, existe. E aí Paulo está dizendo, existe por causa dele, né? E aí fala no verso 17 sobre a divindade de Cristo. Por isso ele não pode ser o primogênito da criação. Ele é Deus, e ele mesmo diz, ele é a imagem visível de um Deus invisível. Ele mostra Deus para as pessoas através dele. Verso 17, ele é antes de todas as coisas. Ou seja, antes de tudo que existe, o que existia? Né? Se Jesus é antes de todas as coisas, então Jesus existia quando nada existia. Então fica bem mais fácil de entender. Tudo que existe passou a existir depois de Jesus. E quando foi isso? Na eternidade, porque Ele é o Criador. E isso foi feito na eternidade. Isso mostra a divindade de Cristo, a eternidade de Cristo. Nele tudo subsiste, ou seja, tudo existe depois dele e debaixo dele. Ele é antes de todas as coisas, ele é a cabeça do corpo da igreja, ou seja, não existe igreja sem Jesus. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, aí sim, ele é o primogênito dos mortos, por quê? Ele foi o primeiro a ressuscitar. Nenhum ser humano ressuscitou antes de Jesus. Então, como o homem, ele ressuscitou dos mortos para ter a primazia, ou seja, para estar acima de todos. Porque a prove dele, e essa é uma frase que eu gosto muito aqui em Colossenses, verso 19, a prove de Deus que nele residisse toda a plenitude, a perfeição, toda a divindade, todo o poder, toda a glória existe em Cristo. Então ele é Deus pleno, supremo, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então Cristo veio restabelecer a ordem, reconciliar a criação consigo, né? E não somente as aqui da terra, mas também as coisas celestes. E aí ele faz, e para vocês que estavam longe, que eram estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, aqui ele está falando de cristãos gentios, que não conhecia como os judeus já conheciam, vocês eram estranhos, inimigos, sem entendimento. Agora ele reconciliou vocês no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpados e irrepreensíveis. Ou seja, Cristo morre por pecadores, pagãos, miseráveis, que não tinha o menor conhecimento, o menor entendimento sobre Deus, e agora com a sua morte ele consegue desvendar, né, tirar essa venda dos olhos deles e se fazer conhecido e aproximar essas pessoas estranhas e separadas a ele, né? E eles, como? Através do sangue que ele derramou na cruz. Ele foi capaz de fazer isso. E aí ele continua: agora que vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante sua morte, para apresentar-vos perante ele inculpável, se é que permaneceis na fé, alicerçados, firmes. E aí agora Paulo começa a dar a primeira cutucada, né? A primeira advertência para os colossenses: se é que permaneceis na fé, alicerçado e firme,
não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes. Por que Paulo está falando isso? Por causa das heresias que vieram, estavam entrando na igreja através de mestres judaizantes. E Paulo dizendo: olha, vocês permanecerão firmes e alicerçados na fé, se não deixar que essas heresias adentrem os seus corações. Eles não vos deixam afastar da esperança do evangelho que ouviste, que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu me tornei ministro. Paulo está dizendo: então, o que vocês ouviram foi o genuíno evangelho, o mesmo evangelho que eu prego, mesmo sendo pregado por Epáfras, quer dizer, é o mesmo evangelho que eu, Paulo, prego e me tornei dele ministro. Então ele está falando da superioridade de Cristo, da supremacia de Cristo e da supremacia da doutrina de Cristo, o conhecimento, a doutrina aprendida. E agora ele vai continuar nos versos 24: eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que vos foi confiada a vosso favor. Então primeiro ele coloca que ele é ministro do evangelho, e agora ele diz que é ministro da igreja, que é o corpo de Cristo, encarregado do cumprimento da palavra. E aí ele chama o evangelho de um mistério que no passado esteve oculto, porque são os apóstolos que desvendam o evangelho. E que mistério é esse? Porque para os judeus não tinha mais evangelho, eles já haviam ouvido a lei e não restava mais nenhuma novidade para eles. Então para eles agora o que faltava era só o cumprimento da promessa, era o Messias vir. Mas aí Paulo diz que não, que o mistério que esteve oculto agora é revelado, ele é chamado de evangelho. O que é evangelho? É uma boa notícia, é uma notícia nova que chegou. Então ele diz: eu sou portador dessa notícia nova, que é o evangelho. Para os judeus não era novidade, mas para os não-judeus, que não conheciam Moisés, que não conheciam a lei, que não tinham nem o menor conhecimento de Deus, os pagãos da Ásia, isso era de fato uma novidade muito grande. E mais ainda, que não precisava de esforço de pagamento, não precisava de penitência, não precisava de sacrifício para ter acesso a essa salvação, que é gratuita. E Paulo diz: olha, eu me tornei ministro por causa de Cristo e agora eu estou transmitindo isso a vocês. Eu me tornei ministro desse mistério que esteve oculto nas gerações, agora está manifestada a seus santos. E Deus, ele disse, quis dar a conhecer a vocês a riqueza da glória desse mistério. E aí ele fala aos gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. E isso os judeus não aceitavam. Como uma pessoa que não é descendente de Abraão, como um gentio, para ele o gentio era uma pessoa, era um nada, uma pessoa do mundo, uma pessoa pecaminosa, digna do inferno. Como é que agora uma pessoa dessa vai se tornar herdeiro do reino juntamente conosco, que somos filhos de Abraão? Então para o judeu era incompreensível que uma pessoa que não é ninguém, que não tem descendência de Abraão, que não responde pelo sobrenome de judeu, agora se torna herdeiro da promessa junto com eles, sendo que essas pessoas não fizeram nada para merecer. E aí você entende aquela parábola que Jesus contou sobre os trabalhadores na vinha. Os trabalhadores, o primeiro que chegou trabalhou 12 horas, o outro trabalhou 11, e assim por diante, até o último que trabalhou apenas 1 hora, e todos receberam o mesmo pagamento. Mas aquele que estava lá desde as 6 da manhã trabalhando, recebeu o pagamento. E o que chegou de última hora e trabalhou 1 hora, também recebeu o mesmo pagamento. É isso que Cristo está dizendo. Olha, os judeus, se mantiverem firmes na fé e receberem o Cristo, vão ser herdeiros da promessa. Mas os gentios que chegaram por último também, vão ser herdeiros igualmente da promessa como vocês. É aquilo que Jesus falou, muitos primeiros vão ser os últimos, e muitos últimos vão ser os primeiros. Vários que não ouviram o Evangelho vão ouvir agora, se tornar
herdeiro da promessa, e talvez entre nos céus de você, digamos assim. E aí Paulo disse: esse é um mistério que esteve oculto nos tempos eternos, que agora foi revelado. E verso 28, anunciamos, advertimos a todo homem, ensinando a todo homem toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Todo homem. E quando ele fala do todo homem, está falando também do homem completo. Está falando da razão, está falando do coração, está falando do espírito, né? Para isso aqui que eu me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Então, essa primeira parte, né, capítulo 1, na segunda sessão, ele fala da superioridade da doutrina de Cristo ensinada, né, aprendida. E a outra subseção do capítulo 2 são exortações à manutenção da pureza. Então ele fala: olha o que Deus fez por você, transportou vocês das trevas para a sua luz, para se tornar servo de Cristo. E quem é Cristo? Deus na sua plenitude. E o que ele fez? Ele se fez conhecer a vocês, ele está perdoando o pecado de vocês, está dando a esperança de uma vida eterna, e agora vocês devem ser puros. Então é claro que a pregação para os colossenses é uma pregação diferente do que ele escreveria para outras igrejas com maioria judeus, porque eles já conheciam a lei, já mantinham uma certa pureza espiritual. Mas os gentios não, eles não tinham esse conhecimento. A cultura pagã, a cultura da Ásia, né, do politeísmo, de uma ética baixa, né, de uma moral reprovável. Então é diferente a pregação que Paulo faz para essas nacionalidades, não? Então, nessa segunda subseção aí, que é do capítulo 2, ele revela a preocupação que tem tido com a igreja dos Colossenses e de Laodiceia, a fim de que eles cresçam espiritualmente e não sejam enganados por falsos ensinos. Esses falsos ensinos Paulo chama de vãs sutileza, de filosofias e vãs sutileza, baseadas em ensinos de homem contrários a Deus. E Paulo disse que, na verdade, isso não serve de nada, porque eles não retêm a cabeça que é Cristo. Versículo capítulo 2, eu gostaria que vocês soubessem quão grande luta tenho mantido por vós e pelos laodicenses. Então, é uma ligação muito grande da igreja de Laodiceia com a igreja dos Colossenses, né? E Paulo tem essa preocupação de orar por essa igreja, de interceder por essa igreja. Ele disse: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente no amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, que compreendem plenamente para compreender plenamente o mistério de Cristo, de Deus. Que mistério de Deus é esse? Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Mais uma vez ele fala sobre a supremacia de Cristo. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Cristo. Por isso que o Evangelho é uma revelação, é tirar a venda, tirar o véu e mostrar toda a sabedoria, toda a plenitude de Deus através de Cristo, né? Que é o cerne, o tema, o assunto do Evangelho. Assim, verso 4, digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Então a exortação de Paulo é: não deixe ninguém encher a cabeça de vocês com heresias, mantenha firme naquilo que vocês aprenderam. Olha o versículos 6 e 7. Como recebestes a Cristo Senhor, assim andai nele, não troque, nele radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fossem instruídos, crescendo em ações de graça. Então a carta aos Colossenses é uma carta de recomendação, de advertência, para que as pessoas não se deixassem levar pelas heresias que estavam chegando, pelos ensinos falsos, né, pelos engodos que eles estavam recebendo através daqueles falsos mestres judaizantes. E aí ele vai dizer, ó, cuidado, verso 8, que ninguém vos venha enredar com filosofias
com sua filosofia, vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. E aí, mais uma vez, ele fala que em Cristo reside corporalmente toda a plenitude da divindade. Mais uma vez, ele vai dizer: se tem Jesus, você não precisa de mais nada. Nele está toda a divindade, toda a essência de Deus, todo o poder, toda a glória está em Cristo, porque nele habita a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fossem circuncidados. E aí Paulo faz mais uma crítica aos judaizantes. Vocês já foram circuncidados, não precisa circuncidar mais. Eles, como vocês foram circuncidados? Porque eles eram pagãos, gentios. Não por mãos humanas, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. E aqui estou dando uma alusão ao batismo. Vocês já estão circuncidados, vocês já foram purificados em Cristo. Vocês não precisam de circuncisão carnal mais, como os judeus estavam tentando fazer neles, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo. E aqui Paulo deixa bem claro que a doutrina do batismo é a doutrina de substituição e mais ainda de revelação, né, daquilo que é real quanto aquilo que era sombra na circuncisão. Então o batismo ele substitui a circuncisão, sendo de fato a circuncisão de Cristo, que a palavra circuncisão significava remoção de impureza. Então agora é uma remoção de impureza espiritual, muito mais superior do que aquela remoção simbólica que era feita na carne, que na verdade era só uma remoção de impureza carnal e não era espiritual. Então Paulo faz esse contraponto aqui, uma fala crítica, né? Dizendo: olha, vocês não deixam ninguém tocar no corpo de vocês não, porque vocês já foram circuncidados no coração e não no corpo como os outros. Vocês já foram sepultados no batismo. Então esta é a verdadeira circuncisão. E aí ele diz: olha, vocês estavam mortos. Novamente vai falar disso, da depravação total, né, do pecado original. Verso 13: vocês estavam mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, a impureza da vossa carne, mas Jesus vos deu vida, Deus vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Isso, o judeu não aceita isso. Como é que eu vou ter meus pecados perdoados? Simplesmente crendo no homem que morreu. E aí Paulo diz: vocês foram perdoados, vocês que não eram nada, agora se tornaram servos de Deus. E a dívida de vocês, versículo 14, que é outra expressão que eu gosto muito: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, nos qual era prejudicial. Então Cristo removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Ele removeu essa dívida, ele rasgou. É como você pegar um papel, um grande carimbo, e pregar aquele papel lá na cruz, está dizendo: está pago. Um carimbão bem grande no meio, quitado. E aí, verso 15: despojando os principados. Por que despojando? Cristo libertou aqueles que eram prisioneiros do diabo. Então ele despojou. Quando há um exército, ele vence o outro exército, ele despoja aquele exército adversário, toma suas armas, toma tudo o que tem de pertences e traz como troféu de guerra. E aí Paulo está dizendo: olha, Cristo rasgou a dívida que vocês tinham com o diabo, libertou vocês do império das trevas e despojou o diabo, deixou o diabo nu e sem nada. Ele tirou vocês dele. É isso que ele está dizendo. Ele despojou os principados e pior, Jesus zombou do diabo na cruz. Ele debochou do diabo, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. E por que ele fez isso? Porque ele podia morrer e podia ressuscitar. Como ele mesmo disse: a minha vida ninguém toma de mim, eu mesmo a dou, porque eu tenho o poder para reaver a minha vida. Por isso que ele despojou o diabo e riu do diabo. Você quer que eu morra? Pronto, morri, eu volto.
e daí 3 dias estava de volta. Então Paulo continua falando dessa supremacia da doutrina cristã, condenando as heresias que pregavam os costumes, e ele diz, cuidado, novamente, versículo 16, ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova, sábado, porque tudo isso tem sombra das coisas que advêm. Aí nós entendemos que era um elemento da velha aliança que apontava para a realidade. Ele diz, vocês agora têm a realidade, para que vocês voltarem para a sombra? Tudo isso tem sombra das coisas que advêm, porém o corpo é de Cristo. E ninguém se torne juízo, julgando vocês com falsa humildade, culto aos anjos, visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Então Paulo diz, olha, não deixe que essas heresias perturbem vocês, não dê ouvido para isso. E vocês já morreram para Cristo, para o mundo com Cristo, então agora não tem que ter medo dessas coisas, e não tem por que voltar a essas coisas. Ele diz, verso 23, tudo isso tem aparência de sabedoria, mas é um culto de si mesmo, de falsa humildade, de rigor ascético. Ele fala de rigor ascético, ou seja, é uma questão muito carnal, é um sacrifício corporal que não tem eficácia espiritual. É um rigor ascético contra o corpo, mas não tem eficácia espiritual. E isso era muito do paganismo. Isso foi herdado para o cristianismo medieval e que infelizmente ainda existe nesse cristianismo chamado católico, da penitência, da autopenitência, ou de algumas seitas que se autopenitenciam. É um rigor ascético contra o corpo, mas não tem valor espiritual, não é capaz de refrear os impulsos do corpo. Ele fala, não tem valor algum contra a sensualidade, ou seja, não adianta escravizar o corpo se você não consegue deter os impulsos do desejo carnal, porque ele não vem da carne simplesmente, mas vem do sentimento, das intenções, dos pensamentos, é o que chama da natureza, da natureza carnal. Então essa primeira parte foi a parte da doutrina de Cristo ensinada. Aí nos 2 últimos capítulos, Paulo fala agora da doutrina de Cristo praticada. E a primeira exortação, são as exortações práticas, do capítulo 3 até o capítulo 4, comecinho do capítulo 4. Paulo chama a atenção para a prática da doutrina. Primeiro ele apresentou Cristo, a supremacia de Cristo, a plenitude de Deus, a revelação exata de Deus na pessoa de Cristo. E agora vocês têm isso aí. Não se prenda às heresias, às filosofias, aos rudimentos do mundo. Vocês têm Cristo. E agora o que vocês têm que fazer? Capítulo 3. Busca as coisas lá do alto. Pense nas coisas lá do alto. Não pense nas coisas daqui da terra, porque vocês já morreram para o mundo. Vocês já estão ressuscitados com Cristo espiritualmente. E quando Cristo se manifestar, vocês serão transformados também corporalmente. Ele diz, porque, verso 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. É a ressurreição do corpo glorificado. Então a primeira exortação que Paulo faz aqui, ele faz uma série de 7, 8, na verdade, 7 exortações. Primeira, busque as coisas lá do alto. Segundo, pense nas coisas lá do alto. Ele está falando de buscar, que é vontade, coração, pensar, que é a mente, colocar a sua cabeça lá. E ele disse, e faça morrer a natureza terrena. Como? Comece a exercitar a sua fé e o seu temor de Deus contra os vícios da sua própria natureza. Faça morrer, versos 5 até o 9. Eles fazei morrer a vossa natureza terrena. E aí ele segue uma lista de coisas. Despojo, ou seja, tira do seu corpo tudo isso: ira, indignação, maldição, maledicência, maldade, maledicência, linguagem obscena, e não mintam uns para os outros. Você vai perceber que essa carta tem uma semelhança muito grande com a carta de Efésios. São assuntos
tratados em Efésios com linguagem diferente. Mas essa carta, ela é anterior à dos Efésios. A carta dos Efésios ela é escrita posteriormente, na mesma época em que Paulo esteve em Roma, mas em períodos diferentes, né? E aí, ao mesmo tempo que ele fala, e assim como lá em Efésios 4 fala do despojar e do revestir, ou seja, tire a roupa suja e vista uma roupa limpa, ele despoje todo aquilo que é da carne, maledicência, mentira, sensualidade, prostituição, todos os desejos pecaminosos você tira e você se vista de uma vida nova. Verso 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. E como isso? Ele diz: com ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, os frutos do Espírito, de Gálatas, capítulo 5, né? Suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros, e praticando a paz, versículo 15, e seja a paz de Cristo juiz. E olha que contrassenso, lá no capítulo 2 diz: não deixe que os outros sejam juiz na vida de vocês, fazendo vocês guardarem sábado, lua nova, etc, e culto aos anjos e tantas coisas mais. Ele diz que o juiz de vocês, o árbitro, seja a paz de Cristo no coração de vocês. Ele diz: tendo um coração agradecido, habite ricamente em vós em Cristo, instruindo, aconselhando, louvando a Deus, com salmos, hinos, cantos espirituais, com gratidão no coração e fazendo tudo para a glória de Deus. Esse é o princípio do cristão. Versículo 17: tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Então Paulo nos recomenda buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas lá do alto, fazer morrer a natureza terrena, revestir-nos como eleitos de Deus, instruir-nos de forma mútua uns aos outros, com sabedoria, tendo um coração agradecido. E aí, nos versos 18 até o 25, mais duas recomendações: manter um bom relacionamento familiar. Isso é prática do cristianismo. Lembra? Capítulo 1 e 2, a doutrina de Cristo ensinada. Capítulo 3 e 4, a doutrina de Cristo praticada. Você aprendeu lá? Pratica aqui. Põe isso na prática. E passando pelas coisas mais triviais, né? O assunto familiar, ele coloca a questão das esposas, dos maridos, dos filhos, dos empregados, dos patrões, né? Dos senhores. Então, manter um bom relacionamento familiar, perseverar na oração com súplica, com ações de graça. Aí já entrando no capítulo 4. Com sabedoria, com bom testemunho, para com todos, inclusive com os de fora. Aí ele diz, olha, versículo 2, capítulo 4: perseverai na oração, vigiando com ações de graça, suplicar ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os de fora, aproveitai as oportunidades, e a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Aí ele encerra a carta aqui, né? As suas recomendações terminam aqui: a doutrina de Cristo ensinada, a doutrina de Cristo praticada. O que vocês aprenderam, vocês devem viver, testemunhar. E ele diz: e não testemunha apenas entre vocês, mas com os de fora também, com aqueles que não são cristãos, para que eles venham também a conhecer a Cristo. E aí Paulo, como sempre, ele diz: ore por nós, para que abram porta para o Evangelho e a gente possa mostrar Cristo para essas pessoas. O encerramento, né, que vai do 7 até o 18, a exemplo da introdução, é um encerramento longo. A introdução foi longa, 12 versículos. O encerramento, igualmente, 12 versículos, né, do verso 7 até o verso 18. E aí Paulo encerra enviando Tíquico, né, que vai levar a carta, e também Onésimo. Quem é Onésimo? Onésimo é aquele personagem da carta de Filemon, que Paulo escreve talvez nessa mesma época, né? Filemon era um escravo
Onésimo era um escravo de Filemon, que acredita-se tenha roubado alguma coisa do seu patrão, do seu senhor, e então ele foi talvez ameaçado, ele fugiu, e nessa fuga ele foi se esconder em Roma, e lá ele encontra com Paulo, lá ele se converte, e ficou um tempo servindo a Paulo, e agora Paulo está mandando ele de volta para Filemon, o seu antigo dono. E aí, isso nós vamos ver depois, né? Que é a outra carta de Paulo, que é a carta a Filemon, e Paulo vai dizer: olha, agora eu estou te devolvendo você a Onésimo, eu queria que ele ficasse comigo, mas não achei justo, estou te devolvendo agora não mais como escravo, ele saiu daí como escravo, mas agora está voltando como irmão, então receba ele como irmão, e se ele te roubou alguma coisa, eu ponho na minha conta, quando chegar eu te pago. Paulo fala isso para ele. Então Paulo está devolvendo a carta com Tíquico, e Tíquico está indo levando inclusive Onésimo. E Paulo usa uma palavra trocadilho lá na carta a Filemon, que fala: antes ele te foi inútil, agora ele é útil. E a palavra Onésimo significa útil, né? Como se fala assim: antes ele fosse inonésimo, agora ele é onésimo. Antes ele te era inútil, ele era um escravo, mas agora ele é útil, agora é um irmão. Então você receba como irmão. Mas isso é o conteúdo da carta a Filemon, né? Então, nessa saudação final, Paulo relaciona a lista de várias pessoas, né? Um texto que eu preguei recentemente, falando sobre as pessoas do relacionamento de Paulo, o que cada um, né, pessoas, o que cada ministério cada um tem. E aí Paulo fala, né, das pessoas que eu citei, as qualidades das pessoas, né? Aristarco, que foi preso com Paulo, que levou Paulo para Jerusalém, que voltou preso no navio com Paulo e que estava na cadeia lá com Paulo lá em Roma também. E ele diz que Aristarco foi um fiel companheiro de algemas com ele. Marcos, aquele Marcos Fujão, que abandonou Paulo lá na Panfilha e voltou na primeira viagem missionária, ele se redime e volta para Roma, enquanto com Paulo agora está servindo Paulo. E Paulo manda a casa dizendo: se Marcos foi aí, vocês recebam ele, porque já está tudo certo entre nós. Jesus, tinha um Jesus lá chamado de Justo, né? Era um nome comum. Epáfras, que agora também está mandando, Epáfras não volta para a igreja, está mandando Tíquico levar a carta. Lucas, né, que é o famoso Lucas, o médico, que estava também em Roma com Paulo, e Demas. Demas, esse tempo, também estava com Paulo. Quando Paulo escreveu a segunda carta para Timóteo, ele diz que Demas amou o presente século e me abandonou, me deixou sozinho. Aqui está tudo bem com Demas, mas chegou o momento que Demas se cansou e foi embora. Mas isso também é assunto para outra carta. E é interessante que Paulo fala de Arquipo. Arquipo era o único que estava destoando. Ele diz: olha, diga para Arquipo que atenta para o ministério que recebeu no Senhor. Arquipo estava meio relaxadão, estava meio que, né, meio por fora. Só que na ausência de Epáfras, quem assumiu a igreja foi Arquipo. Arquipo assumiu a igreja de Colossos quando Epáfras foi para Roma se aconselhar com Paulo. Só que aí ele deixou o negócio, igual Arão deixou os judeus lá quando Moisés foi para o monte. Arão deixou os judeus à solta, fez festinha, etc., e bagunçou. Arquipo estava fazendo algo talvez semelhante. Ele relaxou. E aí Paulo diga para Arquipo que cuidado com o ministério que recebeu, que ele se empenhe aí. E aí termina com uma saudação: Paulo, lembrai-vos das minhas algemas. A última saudação, a saudação pessoal: a graça seja com todos vós. Aí, irmãos, essa é a carta de Colossos, a carta aos Colossenses, escrita por Paulo por volta do ano 60, quando ele estava em Roma, aprisionado, na sua prisão domiciliar. Ele escreve enviando pelas mãos de Tíquico, né, rebatendo heresias que estavam acontecendo naquela igreja, que foram notificadas por Epáfras, que foi o fundador daquela igreja e que era pastor e estava agora lá com Paulo em Roma. E Paulo então faz estas recomendações para que os
judeus, os cristãos, não se deixassem levar pelas heresias que estavam chegando lá, especialmente vindas dos judeus.